Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Gente, vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar, não se desviará. E antes de a gente começar a ler a Bíblia, gente, vamos fazer alguns comentários aqui. E assim, vocês viram como esse mundo tá, gente? Esse mundo não tá girando, ele tá capotando. É cada uma que aparece que a gente fala mentira, parece que é mentira, gente. Tava até comentando com a minha colega hoje, falei, gente, onde o mundo vai parar? Mas a Bíblia já alerta sobre isso, né? A gente vê que agora as pessoas, muitas se identificam como animais. Uns querem ser cachorro, gato, cavalo, égua, cobra. Gente, e agora a novidade é o quê? Umas mulherada velha, um bando de gente adulto, né? Cuidando de boneco. Agora a nova moda é bebê reborn. Gente, eu falei, meu Deus do céu, onde a humanidade vai parar? Eu falei, porque agora um bando de gente cuidando de boneca, tratando como se fosse criança. É cada loucura. Eu falei, meu Deus, volta logo, Jesus, volta. Porque tá difícil esse planeta. A gente vê tantas crianças abandonadas, tantas crianças largadas, né? Hoje em dia as crianças a gente vê que é tudo criada nas creches. E um bando de adulto, cuidando de boneco. Comprando roupa, fazendo enxoval, levando médico, levando pra fazer consulta. Falei, Deus do céu. Tá difícil, gente, tá difícil. E acho que a tendência é só piorar, né? Por isso que eu falo, gente, lê. A partir do momento que o homem, o ser humano, tirou Deus do centro, colocou eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, a humanidade só tá, ó, descendo ladeira abaixo, né? Porque cada coisa que aparece aí, cada coisa que tá surgindo, que a gente fala, o que tá acontecendo com a humanidade? É porque tiraram Deus. Simplesmente assim. Como eu digo e falo de novo, antigamente nas escolas a gente fazia a oração do Pai Nosso. Não pode mais, é laico, o país é laico. Mas nem um país laico, nem um país de coisa, tá acima de Deus, né? Então, tá difícil, vamos orar e vamos ler a Bíblia, gente. Porque eu acho que esse povo doido aí, que tá aí com essas doiduras aí, tem que se achegar a Deus, pedir pra Deus sabedoria e entendimento. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem intimidade com Deus, Deus nos guarda, né? Tá difícil. Mas aquele, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque aquele que anda com Deus e tem intimidade com Deus, falhas todos nós temos. Muitas vezes a gente peca por palavra, por pensamento, né? É assim, mas se você pede perdão a Deus e você tem intimidade com Ele, Ele vai te guardar dessas maluquices da vida aí. Então, gente, sem muita conversa, vamos para a leitura aqui da Bíblia. Porque no último nós paramos no 22, terminamos 22 de Mateus. Nós vamos iniciar aqui no 23. Então, a paz aqui. Vou tirar o óculos e vamos embora para a leitura da palavra de Deus. Ó, leiam. Tire um tempo. Entra no seu quarto, ore. Tenha um tempo com Deus. 23 começa assim. O textuário da palavra diz: Jesus censura os escribas e os fariseus. Vamos ver se eu consigo terminar Mateus hoje, né? Vai lá. 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça. E os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Eu que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazei filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar? Que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. 24. O sermão profético. O princípio de dores. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes,
Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo hoje em dia, né, gente? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então será o fim. O sermão continua. A grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos de toda a terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir
a hora em que não penseis. O sermão continua. A parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. 25. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vende e comprar-os para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então aproximou-se os que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem estar bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai aos que têm os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O fim do sermão profético. A vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita,
Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestide-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestidas, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequenino o não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. 26. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultarão-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis essa mulher? Pois praticais uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a memória sua. O preço da traição. Então dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, que me quereis dar, eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E, quando comiam, Jesus tomou pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos e disse,
tomai, comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vós escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus em Getsamane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsamane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto a seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saldo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu, para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciães e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando seu sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisas alguma ao que estes depõem contra ti?
Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se deles, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Andou com Jesus e o negou. O suicídio de Judas. 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E maniatando, o levaram e entregaram ao presidente, Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciães, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciães persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis que eu soltes? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue cairá sobre nós e sobre nossos filhos.
Então soldou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E descendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante deles, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiravam-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, o não quis beber. E havendo o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. É muito triste, gente. Muito. Sei ler essa parte de Cristo. Tudo que ele passou por nós. Mas não era merecedor. Mas ele se entregou na cruz por amor a nós. Oh, meu Deus, a barulhada de motoca. É avião, é moto. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Esse chama por Elias? Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-o em vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da
preparação, reuniram seus príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A ressurreição. 28. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo eles, presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. A mentira dos judeus. E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo-nos, o furtaram. E, se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vós poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder na terra e no céu. Poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E aqui terminamos o livro de Mateus. Vocês sabem que Mateus, né? Mateus, Marcos, acho que é Lucas. Eles são quase a mesma coisa. Se vocês lerem, vocês vão perceber que é quase iguais. Mas tem uma explicação, que eu não sei qual é direito. Eu acho que um fala de Jesus homem, outro fala de Jesus o Cristo, e outro fala do ministério de Jesus, né? Entre os 3. Então, gente, esse foi a leitura, né, da palavra de Deus, dos capítulos de hoje. Gente, quando a gente lê a parte que Jesus é crucificado, tudo que foi feito com Cristo dá uma tristeza na alma da gente, né? Uma pessoa que só pregou amor, só pregou bem, só fez o bem, né? Foi crucificado. Mas ele sabia que tinha que padecer e passar por isso, porque senão a gente não seria salvo. Se não tivesse sido crucificado na cruz, nós não teríamos o direito de entrar no céu, né? E ele levou sobre a cruz os nossos pecados. Então, pessoal, leiam a Bíblia, mas tenha caráter para com Deus, pra você não catar isso aqui e fazer a seu bel prazer, que nem a gente vê muita gente fazer. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.